cada vez mais meus voos, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? De quem manda, homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como esperar o futuro do nosso país? Bom dia a todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe nesta manhã, que Deus ilumine as nossas vidas e fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Gostaria de convidar você hoje para meditarmos em um texto da nossa escola dominical, em Lucas, capítulo 17. Faremos a leitura desse texto, Lucas, capítulo 17, se você quiser me acompanhar aí. Muito mais que uma bênção é o título da nossa mensagem. Então convido você a ler aí comigo Lucas capítulo 17 para a leitura aí do versículo 11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano.
Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Pai de amor, mais uma vez, nós nos colocamos nessa manhã na tua presença e queremos, ó Deus, que venha falar o nosso coração. Fala mesmo, Senhor. Toque profundamente nossas almas e nos ensine, ó Deus, por meio desta passagem, por meio dessa história, por meio dessa experiência que o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui entre nós, pôde encontrar essas pessoas e fez diferença na vida de todas elas, mas em especial na vida de um homem. Que esta mensagem possa falar profundamente ao nosso coração para que possamos, nesta manhã, sermos edificados, fortalecidos, sermos cheios do Teu Espírito Santo, também corrigidos naquilo que for necessário. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Mais que uma bênção. Por que mais que uma bênção? Porque certamente este homem em especial, haviam 10 leprosos, mas um em especial recebeu uma bênção, uma grande bênção, algo que foi além de uma simples bênção. Ele teve a sua vida transformada. Eu gostaria de introduzir esta mensagem, antes de entrarmos no texto em si, trazendo aqui uma parte, apenas um trecho de um livro de um médico chamado Dr. José Carlos de Luca. Ele escreveu o livro O Médico Jesus. E eu gostaria de trazer alguns trechos deste livro. Ele diz assim: sim, o corpo fala. Quanto mais eu estudo a medicina chinesa, mais essas coisas fazem sentido. A dor na alma gera a dor física, a doença. Por isso oriento tanto os meus amados pacientes a cuidarem de suas emoções. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso, ou seja, se preocupa com a opinião dos outros, porque o seu ego, o seu eu, você o coloca como acima de tudo. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida, procuram curar a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Procuram a cura de um câncer, mas não procuram ou se recusam a abrir mão de uma simples mágoa no seu coração. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Ou seja, permitem que o médico possa fazer uma cirurgia com um catéter para limpar e desobstruir as veias e artérias do coração, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram os olhos à venda do criticismo e da maledicência.
Pedem a solução para a depressão, entretanto não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, e por certo o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos, ou seja, nos decidiremos por usar esse remédio que vem do próprio Senhor? José Carlos de Luca, do livro O Médico Jesus. O Médico Jesus. Meus irmãos, a história que acabamos de ler, não a do livro, né, aquela parte do livro, mas a história que nós acabamos de ler aqui, dos famosos 10 leprosos, elas nos têm um ensino. E o ensino fundamental, o ensino principal dessa história é que Lucas nos mostra por meio dessa história, que envolve Jesus e esses 10 leprosos, que a maior e verdadeira bênção de Jesus é, na verdade, a vida eterna. Qual é a maior e verdadeira bênção de Jesus? É exatamente a vida, o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa alma. E infelizmente, né, naquele contexto, apenas um homem experimentou. De 10, apenas um reconheceu a grandeza de Deus e se humilhou perante o Senhor Jesus e acabou recebendo. Os demais foram abençoados, mas apenas um. Isso de fato acontece ainda hoje. E este é o maior ensino aqui deste texto. A maior bênção que nós podemos ter é a vida eterna, maior de qualquer outra cura, qualquer outra bênção que nós pudermos experimentar na nossa vida. Isso é uma realidade. Então, o que a história deste leproso, né, de samaritano pode nos ensinar hoje? Eu estou destacando o samaritano porque ele foi o único dentre aqueles outros que voltaram, né, daqueles que, aliás, não voltaram, dentre aqueles outros, o único que voltou para agradecer Jesus foi um samaritano, um conhecido como estrangeiro, um tido como um estrangeiro, inclusive rejeitado pelos judeus. E por que ele foi tão diferente dos outros 9? O que essa história vai nos ensinar? Bom, primeiramente eu gostaria de trazer aqui o contexto, né? Já que nós estamos na escola dominical, escola bíblica dominical é bom porque nós a gente dá uma aula, a gente tem essa intenção de não apenas pregar, mas trazer um estudo e assim a gente pode ter um tempo a mais para poder estudar e analisar o texto. Então eu gostaria de chamar a atenção, porque nós vamos, além deste texto que nós acabamos de ler, nós vamos olhar outros textos para nós compreendermos aí o contexto dessa história. É importante entendermos o contexto. Veja que Jesus curou leprosos, mas veja só, ele estava... Quando foi essa ocasião? Primeiramente, em que ocasião foi que Jesus fez isso? Bom, ele estava fazendo aí a sua última viagem para Jerusalém e ele estava passando exatamente na divisa de 2 territórios. Se você olhar aqui, no versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, ou seja, estava no meio, exatamente no meio, entre Samaria e Galiléia, né? Samaria de um lado, Galiléia do outro, exatamente ali no meio. E ele passava ali nessa divisa
em uma aldeia, e nessa aldeia estavam ali juntos 10 leprosos, que chama muita atenção. Que aldeia era essa? Essa é uma aldeia especial. Se você for olhar os textos bíblicos que falam acerca da lepra, havia lugares especiais onde os leprosos ficavam. É exatamente isso que eu queria chamar a atenção para você. Essas pessoas, elas não viviam no meio da sociedade. Não era uma aldeia qualquer. Não era como a aldeia, não era como a cidade de Cafarnaum, não era como aquela aldeia lá de Sarepta, né? Não era como a aldeia de pescadores que ficava às margens da Galileia, de Decápolis, de Gadara. Não era como aquelas aldeias, era um lugar diferente, era um lugar especial, preparado para essas pessoas ficarem. Vejamos, alguns textos da palavra do Senhor vão nos falar sobre isso. Eu gostaria de chamar a atenção para você, para nós conferirmos, em Levíticos capítulo 13. Levíticos capítulo 13, nós vamos ver isso. No capítulo 13 de Levíticos, versículo 45 e 46, vai nos trazer algumas informações muito interessantes. Nos diz assim: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Bom, isso era falando apenas de um, mas na verdade quando haviam vários, eles iam para um lugar que ficava conhecido como leprosário. Em Números, há um outro texto, né, eu não coloquei aqui, mas é Números capítulo, eu não separei para nós lermos, mas porque esse aqui já vai dar uma ideia de como era. Mas em Números 5, versículo 2 e 3, nós vamos encontrar exatamente a ordem, né, a orientação que Moisés recebeu para que esses lugares fossem separados, para que todos os leprosos ali estivessem. Eles eram chamados os leprosários. E ali essas pessoas que viviam naqueles lugares, separados da sociedade, eles não poderiam ficar junto das pessoas. O objetivo, né, da lei era exatamente para que aquela doença não se espalhasse, porque era altamente contagioso. Aliás, a lepra é muito contagiosa. Ela pode se espalhar. Hoje, felizmente, graças a Deus, há tratamento e até cura, pessoas que são curadas. Existiam, na verdade, vários tipos de lepra, né? A lepra, especificamente a hanseníase, hoje ela é tratada, mas naquela época existiam vários outros tipos de doenças de pele, outros tipos de doenças que eram vistas também como lepra. Mas no caso específico nós estamos falando aqui dessa doença, hanseníase, que transmitia. Então essas pessoas tinham que ficar separadas. Só que, pelo motivo delas ficarem separadas da sociedade, em um lugar distante, em uma aldeia específica para eles, o que acontecia? Essas pessoas eram desprezadas. Elas viviam juntas, né, entre si, todos os leprosos, mas separadas das pessoas sãs. E infelizmente isso era comum em Israel, aliás, com todos os povos daquela época, mas Israel especificamente era visto a lepra como sendo sinal de pecado. Lepra sempre foi associada ao pecado. E mais, a pessoa que era leprosa era vista como amaldiçoada. Aliás, todas as doenças, enfermidades graves, paralisias e outras coisas do tipo eram vistas como maldição. Vocês se lembram que quando Jesus curou um cego de nascença, os próprios discípulos de Jesus ainda, né, envolvidos naquela crença equivocada, perguntaram a Jesus assim: foi ele ou seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Vocês se lembram? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Mas era uma crença comum, como por exemplo Jó também foi duramente acusado pelos seus amigos de pecado, porque ele havia passado por todo um sofrimento, havia perdido tudo e estava doente, então dizendo: você tem pecado. Essa era a crença. E de fato essas pessoas que eram doentes, que tinham alguma lepra, eles eram vistos como pessoas amaldiçoadas, pessoas que não eram amadas por Deus, que tinham muitos pecados em sua vida e por isso estavam sofrendo. Essa era a visão das pessoas naquela época. Então essas pessoas eram extremamente discriminadas, eram desprezadas, havia um preconceito grande
muito grande entre eles. Então por isso que Jesus ele chocou muitas vezes as pessoas, porque neste caso ele deu ouvido para aquelas pessoas, aqueles leprosos, parou para ouvi-los, mas em outros casos, por exemplo, há um caso em que ele toca o leproso, algo que era impossível alguém fazer, era inconcebível alguém fazer isso. E Jesus toca este leproso, a gente vai ver isso nos evangelhos também, quando o leproso chega até ele e, Senhor, o Senhor pode me curar se o Senhor quiser? Ele, sim, quero que você seja limpo. E tocou nele. Aquilo chocou as pessoas, mas Jesus tocou com um toque de amor e aquele homem foi curado. Neste caso, ele apenas disse, vão vocês, cumpram, né, o que a lei diz, apresente-se ao sacerdote. Eles foram, no momento que eles foram, um texto interessante, né? Eles ficaram de longe, né? Eles não chegaram até perto de Jesus, igual aquele outro leproso que eu mencionei, que Jesus tocou. Neste caso, eles ficaram de longe, porque eles estavam cumprindo o que a lei dizia, né? Eles tinham que gritar, imundo, imundo, então eles ficaram de longe, e ao invés de gritar imundo, imundo, eles gritaram outra coisa. Jesus, mestre, compadece-te de nós. E o que Jesus fez? Ao vê-los, disse, mostrai-vos aos sacerdotes. Porque também a lei dizia isso, que eles deveriam cumprir essa lei, essa regra. Interessante, era na verdade um testemunho. E também porque isso tudo era, né, fazia parte da lei civil, a lei religiosa, mas também a lei civil de Israel, a lei sanitária de Israel. Eles tinham que se mostrar ao sacerdote para que o sacerdote desse ali uma confirmação, como se fosse um certificado de saúde, e ele então pudesse, né, voltar para a sociedade. E ali, novamente, né, ter aquela oportunidade de se envolver com a sociedade, de ser abraçado pelos seus, porque ele estava curado. Então o sacerdote tinha que confirmar que ele estava curado. É interessante isso. Mas o interessante é que é o seguinte, ao clamarem por misericórdia, Jesus curou todos eles. Isso é algo maravilhoso. Então nós podemos tirar alguns ensinos aí. Nós temos alguns ensinos que a gente vai tirar aí. Primeiro, exatamente este fato aqui. Eles gritaram de longe, dizendo, mestre, compadece de nós. Olha o que o versículo 14 diz, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ou seja, para cumprir a lei, eles foram purificados. O que nos mostra esses versículos aí até o versículo 14? Que Jesus parou para ouvi-los. É a primeira coisa importante que nós temos que falar, que é a respeito da ação de Jesus, ou dos atos de Jesus, ou do que Jesus está nos ensinando nesta manhã. Ele parou para ouvi-los. Provavelmente, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Isso é muito óbvio. Veja que eles gritaram, Jesus, mestre, compadece de nós. Eles não iam gritar, Jesus, mestre, né, se eles nunca tivessem ouvido falar de Jesus. Certamente eles já tinham ouvido falar de Jesus. Aliás, como o contexto mostra, né, Jesus estava fazendo a sua última viagem para Jerusalém, quando Jesus estava indo exatamente para ser crucificado. Então Jesus aqui já havia curado outros leprosos. Outros leprosos talvez tenham testemunhado para eles que haviam sido curados por Jesus. Eles haviam ouvido o testemunho, tinham ouvido a mensagem, eles tinham ouvido a esperança que havia um homem agora em Israel que curava pessoas, que curava leprosos, que amava as pessoas, que dava ouvidos às pessoas, que era misericordioso. E exatamente eles ouviram falar de Jesus e correram até ele. Clamaram, foram respeitosos, ficaram de longe, não se aproximaram, não queriam, né, que as pessoas o rejeitassem. Certamente Jesus não estava só, ele estava sendo seguido por seus discípulos, por muitos, e certamente eles não queriam chocar as pessoas, mas eles tinham uma esperança agora um homem iria curá-los, eles tinham esperança de que alguém agora iria ouvir a eles. Por quê? Gente, certamente aqueles homens já haviam clamado por ajuda a muitos. Quem sabe eles já haviam conversado, né? Deixa eu baixar um pouquinho essa câmera. Eles já haviam conversado ou pedido ajuda a alguns sacerdotes. Talvez já tivesse pedido ajuda a alguns homens, né, da lei,
haviam pedido ajuda a outras pessoas em vários lugares, mas ninguém lhes ajudara. Até aquele momento ninguém lhes dava um apoio, ninguém ouvia aqueles homens. Certamente aqueles homens continuavam ali naquele leprosário, naquela aldeia separada para eles, desprezados. Eles estavam ali desprezados porque ninguém lhes dava ouvidos, ninguém se preocupava com eles. Ninguém ajudava, mas chegou um momento em que eles encontraram com a verdade, eles encontraram com a vida, com aquele homem que tinha esperança, com aquele homem que nos traz esperança. Meus irmãos, é interessante que ainda hoje nós vivemos em um mundo assim, não é? Um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de miséria, um mundo de doenças, um mundo de todo tipo de injustiça, mas todos temos a quem recorrer. Sim, hoje, como também naqueles dias, nós temos a quem correr. E este a quem temos a quem recorrer é Jesus. Jesus é aquele que sempre ouve, sempre atende aquele que clama, aquele que o busca, mesmo que sejam ingratos, né? Como no caso aqui nós tivemos aí o caso de alguns homens que foram ingratos, homens que não o agradeceram, que não louvaram e que não exaltaram a Deus, mas que foram ingratos. Mas de fato, veja, mesmo depois, nem mesmo eles se lembrem de Jesus, sabe? Ainda hoje muitas pessoas no momento de dor, de sofrimento, buscam a Jesus, buscam a graça, buscam a cura, buscam realmente bênçãos para suas vidas, mas às vezes se esquecem e vão embora. Jesus está pronto para atender até mesmo aqueles que não o temem. Interessante que no Sermão do Monte a gente acabou de falar há poucos dias, né, que ele diz na sua palavra: Deus é aquele que faz cair chuva sobre justos e injustos. Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. Isso foi semana passada no Sermão do Monte. Da mesma forma, nós encontramos aqui essas palavras, essa mensagem que nos mostra que Jesus, ele sempre foi e sempre será assim, uma pessoa que sempre irá atender aquele que necessita, aquele que dele busca, né? Como diz também aí Lucas, no capítulo 6, né? No versículo 15, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais. Aliás, perdão, não é aqui não, tá? É mais adiante. É um outro texto. É Lucas 6:35 que vai nos dizer isso. Não é o 6:15, tá? É 6:35 que nos diz assim. Bom, tá, encontrei, finalmente. Lucas 6:35 que nos diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha que interessante esta passagem. O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos: ajudem a todos, em outras palavras, socorram os necessitados, socorram todas as pessoas, amem realmente até mesmo os vossos inimigos, sejam benignos para com todos, fazei o bem, prestai, amai todos, sem diferença, sem discriminação, porque sereis como filhos do Altíssimo, ou seja, porque vocês assim serão como o vosso Pai. Por quê? Pois ele, o vosso Pai, é benigno para com todos, até mesmo para com os ingratos e maus. Que palavra maravilhosa! Ou seja, o nosso Deus é um Deus perfeitamente maravilhoso. E ele até mesmo atende os ingratos e maus. Até mesmo as pessoas que ele sabe que o rejeitarão. De fato, quantas pessoas que já foram curadas por Deus, já foram resgatadas por Deus, já receberam bênçãos de Deus em várias áreas de sua vida, já tiveram a vida restaurada, o casamento restaurado, já tiveram o emprego restaurado, já tiveram curas, experimentaram até milagres, mas voltaram as suas costas
para Jesus. Por quê? Porque eles não são gratos. Mas ainda assim Deus cura. Deus pode curar incrédulos? Sim, e Ele faz isso. A palavra de Deus diz que Ele faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus, com que a sua chuva caia sobre justos e injustos. Ele atende e isso ocorre até mesmo os ingratos e maus. É o que o próprio Jesus ensinou. Até mesmo os ingratos e maus, as pessoas que não têm nenhuma gratidão a Deus, Deus atende. Por quê? Porque Ele é sumamente bom, porque Ele é perfeito, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele socorre a todos, Ele para ouvir. Foi isso que Ele fez, Ele parou para ouvir. Será que Jesus sabia ou não que aqueles 10 leprosos iriam, 9 deles, desprezá-lo? Bom, talvez Ele soubesse. Conhecendo o espírito humano, talvez Ele soubesse que nem todos iriam voltar. Mas o que surpreendeu ainda mais o Jesus homem, né, o Filho de Deus, Jesus homem, foi que daqueles 10, um apenas que voltou, e este não era judeu, ele era samaritano, ele era do povo rejeitado pelos judeus, criticado pelos judeus, até odiado pelos judeus, mas este voltou para ser grato. Mas há um outro ensino aqui, vamos continuar, versículo 14. Ao ver-os, disse-lhe Jesus, ide mostrar-vos ao sacerdote. E eles então foram purificados. O que também nós podemos aprender neste texto é que Jesus curou a todos e não exigiu nada em troca. Isso é maravilhoso. Jesus, ele não exigiu. Isso é verdade. Isso é algo que o Senhor Jesus nos ensina. Ele curou. Essas pessoas pediram, Senhor, olha o que ele diz, mestre, compadece de nós. Os 10 gritaram. E Jesus curou todos eles. Não exigiu nada, apenas disse, olha, vão, mostrem seus sacerdotes. Apenas Jesus disse isso. Cumpram uma lei, então. A lei diz que vocês têm que ir lá se mostrar aos sacerdotes. É isso que ela ensina. Isso, inclusive, está, né, uma ordenança da lei, capítulo 14. Nós lemos Levíticos 13, mas o capítulo 14 vai nos mostrar exatamente isso. Era algo da lei. A lei nos ensinava exatamente isso. Para que a gente fique, né, mais claro, entenda melhor isso aqui, voltemos então lá para Levíticos para a gente entender isso. Olha aí, Levíticos 14, que vai nos ensinar isso, versículos 2 e 3. Diz assim, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas, lá tem todo um ritual. Mas o que é mais interessante, que Jesus, ele, como nós estamos ensinando no Sermão do Monte, em nenhum momento ele disse que nós devemos desprezar a lei, ao contrário, ele disse, vai lá e cumpra o que está na lei. A lei diz que vocês têm que se mostrar ao sacerdote, e eles foram lá. Sabe, mas que interessante, Jesus ele não disse que eles deveriam depois voltar para seguir. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse, olha, vão lá, sejam curados, recebam, cumpram toda a lei, cumpram todo o ritual, apresentem seus sacerdotes, depois voltem e sigam-me. Jesus nem fez essa ordem. Ele não fez como chamou Mateus, como chamou Pedro, como chamou os demais. Ele nem exigiu que eles fossem e se tornassem seus discípulos. Não, ele não exigiu nada em troca. Ele simplesmente disse, vão lá e se mostrem. Ele não disse que deveriam ser os seus discípulos, que poderiam cooperar com a sua viagem. Não, apenas curou e esperou que eles mesmos tomassem suas decisões. Ou seja, Jesus ele não exigiu nada, mas certamente aguardava alguma coisa. Certamente esperava que eles fossem gratos, sabe? Ele ordenou que se cumprisse a lei. É o que tudo indica, 9 eram judeus. Por que tudo indica 9 eram judeus? Porque olha só, a gente sabe que o que voltou era sacerdote, era samaritano, né? Mas olha interessante, foi assim, ó, e prostrou-se o rosto em terra, versículo 16, aos pés de Jesus agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 que foram curados? Né?
E aí no versículo 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Há uma ênfase naquele que voltou sendo estrangeiro. Há uma ênfase de que ele é samaritano. Então, muito provavelmente, os outros 9 eram judeus. Interessante que ali, talvez, quem sabe ali havia 5 samaritanos, 5 judeus, 4 samaritanos, 6 judeus, ou 6 judeus, 6 samaritanos, 4 judeus, não sei. Mas o importante é que ele disse, ele enfatizou, olha, só este estrangeiro. É provável que os outros 9 fossem judeus. Os outros 9 conheciam toda a lei. Eles sabiam também que haveria uma esperança para eles e que certamente viria o Messias, mas eles simplesmente se preocuparam em cumprir a lei e não voltar. Então você percebe aí que não se lembraram de agradecer a Deus, não se lembraram de glorificar a Deus. Cumpriram a lei, cumpriram as regras e aí eles estão satisfeitos com isso. Eles estavam, por isso, satisfeitos. Acha que não precisava adorar a Deus. Achavam, talvez não precisassem se prostrar diante de Jesus, como fez aquele samaritano. Acreditaram, não, estamos cumprindo a lei, estamos seguindo a regra, isso é o que importa. Felizmente hoje ainda isso é comum. Muitos e muitos ainda não se prostraram diante de Jesus e se humilharam diante de Jesus. Jesus disse, bem-aventurado, que a gente tem aprendido no Sermão do Monte, os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que se prostram diante de Deus e reconhecem a sua miserabilidade, a sua carência e necessidade da salvação e da vida eterna, porque nunca vão conseguir a vida eterna por si mesmos. Então precisam se humilhar diante de Jesus, porque Ele é o Salvador. Mas esses homens cumpriram a lei, cumpriram a regra, e para eles estava bom. Quantos e quantos querem apenas cumprir regras? Vão à igreja todos os domingos? Entregam os seus dízimos? Evitam participar do mundanismo e acham assim, não, eu estou cumprindo as regras, estou cumprindo a lei, estou cumprindo todos os mandamentos que foram me dados, mas nunca se humilharam diante de Deus. Parece que ainda não tiveram um encontro com Jesus e simplesmente estão ainda sendo religiosos apenas. E é o que aconteceu com esses homens, eles se tornaram apenas, esses 9 eram tão religiosos que mesmo tendo uma cura espetacular em suas vidas, eles não se humilharam diante de Jesus. Mas terceiro lugar, versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Pergunta Jesus. Sabe, Jesus, como nós falamos no segundo ponto, ele não exigiu nada. Não, ele não exigiu nada, mas esperava a gratidão a Deus. Claro, ele não exigiu, porque era óbvio, eles tinham que ser gratos, mas eles não agradeceram. Jesus perguntou, não foram 10? Como que só um veio? E os outros 9? Os outros 9 não se lembraram disso? Jesus esperava a gratidão, esperava que eles demonstrassem verdadeira fé nele, reconhecessem-o como Senhor, como Salvador de suas vidas, e apenas um se prostrou diante dele. Não exigiu, mas esperava. Ele não esperava a gratidão a ele mesmo. Jesus não esperava a gratidão a ele. Não, Jesus humildemente esperava que eles fossem todos gratos a Deus. Olha o que Jesus disse aqui. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, porque tudo que Jesus fazia é para que Deus fosse glorificado e não ele. Para que Deus fosse glorificado e não ele. Isso é um dos temas importantes que nós vamos falar hoje à noite no Sermão do Monte, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 6 e vamos falar exatamente sobre isso. A questão de buscar não a glória humana, mas a glória de Deus. A glória de Deus. E é isso que Jesus fazia, mesmo sendo filho de Deus, ele não buscava a sua própria glória, ele buscava a glória de Deus. Ele esperava que aqueles homens glorificassem a Deus. Olha o que Jesus disse, eles não voltaram para a glória a Deus. A glória a Deus, e não a ele, né? Mas apenas quiseram cumprir. Como eu disse, estão cumprindo a lei, estão dentro das regras. Isso que é o legalismo, é a pessoa acreditar que fazendo as coisas certinhas, seguindo rituais, eles estão prontos, eles estão bem.
eles estão salvos, eles estão assim de certa forma agradando a Deus e vão ser recompensados no futuro. É como se fizessem por merecer a vida eterna. Mas este estrangeiro não, ele sabia que ele precisava se humilhar diante de Deus, e foi isso que ele fez. Ele se prostrou, olha o que ele diz aqui, que ele voltou e prostrou-se com o rosto em terra, diz o versículo 16, ele se prostrou com o rosto em terra, ele se humilhou, ele fez exatamente aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes, os outros não. Estamos curados, cumprimos a lei, fomos ao sacerdote e agora sigamos a nossa vida. Sim, Jesus esperava que eles voltassem para serem de fato gratos e demonstrassem uma fé verdadeira, como o samaritano. Ele não exigiu, mas esperava, porque era a reação óbvia. Eles tiveram um encontro com o verdadeiro Messias de Israel, o verdadeiro ungido de Deus, aquele que veio para trazer a vida para aquela nação, mas eles estavam apenas preocupados com a sua cura. Eles apenas estavam preocupados agora que receberiam a aprovação, o laudo técnico, vamos dizer assim, o laudo medicinal, o laudo sanitário, o laudo sanitário do sacerdote. Ele então iria expelir um laudo sanitário, iria diante de todos falar: olha, eles estão purificados, podem voltar à sociedade. Para eles o mais importante era voltar ao convívio da sociedade, poderem trabalhar, poderem estar com os seus, poderem viver as suas vidas e aproveitar a vida, desprezando a vida. Eles queriam aproveitar a vida, essa vida aqui, e desprezavam a vida, que era Jesus, a vida eterna. Que é isso que muitas pessoas têm feito. Têm sido curadas, têm recebido bênçãos, muitos tipos de bênçãos materiais, recompensas, curas, milagres até, e querem agora continuar aproveitando suas vidas, mas se esquecem da vida eterna, que é Jesus. E último lugar, quarto lugar, o samaritano, que não conhecia a lei, foi o único que foi salvo pela fé. Olha que coisa interessante. O mais importante nesse texto é o último ponto, versículos 15, 16 e 19, que nos mostra o seguinte: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. E o versículo 19, e disse-lhe: levanta, vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante. Jesus curou os 10. Os 9 foram lá para junto do sacerdote, cumpriram as regras da lei, os rituais da lei, mas somente um estrangeiro é que ouviu de Jesus: vai, que a tua fé te salvou. Os 10 foram curados e um foi salvo. Os outros 9, que eram judeus, para quem realmente Jesus veio, rejeitaram a vida eterna porque queriam aproveitar suas próprias vidas. Somente um foi até Jesus, se prostrou diante da verdade, da vida, do caminho, e ele recebeu essas palavras: vai, levanta-te, vai, que a tua fé te salvou. Não apenas te curou, mas te salvou. Salvou você. Te deu uma nova vida, um novo destino. Os leprosos judeus, meus irmãos, receberam a bênção da cura, cumpriram o que a lei dizia e foram embora sem receber a maior e verdadeira bênção, a maior e verdadeira bênção, que era receber o abençoador. Muitas pessoas querem as bênçãos, mas rejeitam o abençoador. Querem as bênçãos, mas rejeitam aquele que dá as bênçãos. Estão mais preocupadas consigo mesmos. Estão preocupadas apenas em ter cura, milagres, talvez um emprego de volta, uma prosperidade financeira, como é muito comum hoje, essa mensagem que prega isso, mas esquece daquilo que é mais importante. Eu acredito que inclusive eles se achavam merecedores. Talvez eles não se prostraram diante de Jesus porque eles falam assim:
Nós somos realmente do povo de Deus, nós somos os judeus, nós somos merecedores de uma cura, e se Ele veio e nos curou, agora vamos lá e nós não precisamos voltar para agradecer. Fomos curados. É como se eles falassem, não, nós temos que realmente ser curados, porque é isso que Deus tem que fazer, Ele tem que nos curar, porque nós somos o seu povo. Mas o samaritano talvez fosse aquele único que se reconhecia um miserável. Talvez ele achasse assim que ele não tinha nenhum direito, nenhum merecimento de ser curado. Ele não conseguia se ver como alguém merecedor da cura. Mas ele foi curado. E ele reconheceu isso. Interessante que aqueles homens, vocês sabem que entre os judeus e os samaritanos não havia unidade, eles não se davam, né? Tanto um com um lado como o outro rejeitavam. Mas é interessante que aqueles leprosos ali estavam numa situação tão triste que eles estavam juntos, judeus e pelo menos os samaritanos, né? Juntos. Por quê? Porque estavam vivendo uma situação, eles eram miseráveis. Todos eles estavam numa situação tão miserável que ninguém podia rejeitar o outro. Eram todos miseráveis. Mas só um que reconheceu a sua miserabilidade. Os outros agora, não, nós não somos mais miseráveis. Talvez por isso, quem sabe se foi por isso eles não quiseram voltar. Ao samaritano voltou, eles não queriam estar juntos do samaritano. Agora não, agora eles eram curados. Agora eles estavam limpos daquela lepra. Eles não precisavam mais ficar junto daquele samaritano, a quem certamente eles talvez tivessem algum tipo de rejeição. Não precisavam mais estar juntos com ele. Mas ele voltou, se humilhou e recebeu a maior e a mais importante de todas as bênçãos, que é a bênção espiritual da vida eterna. Curas, milagres, todas essas coisas são boas, mas isso é passageiro. Este homem foi atrás da vida, a vida eterna, e recebeu. Ser curado, receber milagres, bênçãos materiais, experiências de poder, tudo isso é muito bom, meus irmãos. Por isso eu gostaria de convidar você agora para dar mais uma olhada no nosso estudo hoje, até mesmo para a parte final deste texto, né? Antes de nós entrarmos na conclusão das aplicações, gostaria de chamar a atenção para Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, que tem algo maravilhoso ali nesse texto para nós, que eu quero relacionar com isso aqui. Que eu quero relacionar com a atitude daquele samaritano, que eu quero relacionar com a atitude também daqueles que rejeitaram se prostrar diante de Jesus, daqueles que ficaram satisfeitos com a cura do seu milagre, com aqueles que ainda hoje recebem curas, milagres, prosperidade, bênçãos materiais, mas não seguem fielmente a Jesus e não se humilham perante Jesus e não têm Jesus como seu Senhor. Preferem receber o seu bênção e ir embora. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo fala algo maravilhoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Primeira coisa, a bênção que o Senhor tem para nós, a mais importante bênção é espiritual, não é material. Sabe, eu fico triste e até com pena dessas pessoas que se satisfazem com curas, com milagres, com coisas extraordinárias, mas rejeitam a maior bênção de todas, que é a bênção espiritual, porque estão preocupados com bênção material. Sabe, pessoas que estão correndo atrás de serem ricos, prósperos, mas não tiveram a oportunidade de receber a mais importante bênção, que é espiritual. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, ele nos escolheu, que bênção ser escolhido para ser santos e irrepreensíveis. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos, ou seja, nos fez seus filhos e predestinou-nos para isso, para nos tornarmos filhos dele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha como Paulo é redundante, e ele é redundante de propósito para enfatizar a graça. Ele, para o louvor da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, ou seja, fomos redimidos, libertos da escravidão, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, ou seja, o beneplácito da sua vontade livre,
de convergir, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, ou seja, nós os que de antemão esperamos, ele se referiu aos judeus, mas vós, os gentios, os efésios samaritanos, os gentios samaritanos, né? Também, tendo essa esperança nele, crido, fostes selados com o santo, olha que palavra maravilhosa, selados com o Santo Espírito da promessa. Não existe bênção maior do que a bênção do Espírito Santo. Qualquer outro tipo de bênção não é nada do que a bênção do Espírito Santo. Ele diz, foste selados com o Santo Espírito. É o selo, é o anel, tinha um símbolo, e aí é como se fosse símbolos, os reis, eles decretavam coisas assim, aí colocavam selo, e com o selo do seu anel marcava que lá pertencia aquele rei. Da mesma forma, o Espírito Santo é o nosso selo, ou seja, nós pertencemos a Deus, agora nós somos selados, pertencemos a Deus. Ninguém pode nos arrancar das mãos deles, como Jesus disse lá em João 10, ninguém pode nos arrebatar da mão dele, nem da mão do Pai, porque nós somos dele, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, essa é a garantia, penhor, garantia. O que é a garantia da nossa herança? O Espírito Santo em nossas vidas. O penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, ou seja, quando nós somos resgatados, levados para Ele, porque nós pertencemos a Ele, não pertencemos a ninguém, nós pertencemos a Deus. Isso é a coisa mais importante que pode acontecer na vida do ser humano, é ele pertencer a Deus. Curas, milagres, todas essas coisas são bonitas, são alegres, são coisas que trazem realmente até satisfação, mas nada mais importante do que pertencer a Deus. Concluindo, meus irmãos, esta maravilhosa história traz-nos ensinos maravilhosos e muito atuais. Apesar de ter passado em cerca de 2000 anos, a humanidade ela não mudou. Ela continua repleta de pessoas que buscam a Deus apenas para resolverem seus problemas pontuais, seus problemas de saúde, sua falta de emprego, seus conflitos familiares, seus vícios, seus problemas emocionais, suas angústias, seus relacionamentos frustrados. Hoje, muitas igrejas, elas se tornaram supermercados da fé. Oferecem bênçãos e mais bênçãos, mas não oferecem o verdadeiro evangelho que transforma. Sabe, eu fico triste quando eu ouço mensagens de pregadores que nunca pregam o evangelho. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ensina a nos humilhar. Porque o evangelho da graça, ele nos humilha, ele não exalta o homem. Sabe, hoje a mensagem procura, você tem valor, você é grande, você é isso, você é aquilo. Não, nós não somos, nós somos pecadores, nós temos que nos humilhar, por isso que Jesus disse, bem-aventurados os humildes, nós temos que nos humilhar. Este é o evangelho, quando nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar a cruz. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, ou seja, eu tenho que morrer para mim, para ter Jesus. Este é o evangelho. Agora esse evangelho que fala, não fala nada de pecado, não fala nada de renúncia, só fica falando, você merece ser curado, você merece bênção, você merece riqueza, você merece ser próspero. Isso é uma mensagem nada, não tem nada a ver com o evangelho, e eu fico triste porque tem pessoas que não oferecem o verdadeiro evangelho, mas ficam oferecendo apenas essas promessas vazias. 5 aplicações para nossas vidas, para encerrar nessa manhã. Primeiro, a compaixão. Nós precisamos aprender a ter compaixão como Jesus. Jesus, ao ouvir o grito daqueles homens, Senhor, compadece de nós, o que ele fez? Ele parou. Ele poderia ter seguido seu caminho, ele estava indo para Jerusalém, era importante a ida dele, mas ele parou para ouvir aqueles leprosos. E não somente isso, ele parou e curou todos eles, todos os 10. Né? Então nós precisamos aprender a ter essa compaixão que Jesus teve. Parar e ouvir. Segundo, humildade. Jesus nada exigiu, mas esperou que eles fossem gratos a Deus e não a ele. Jesus era muito humilde, como homem, filho de Deus.
ele não exigiu nada, mas ele esperava que eles fossem glorificar a Deus. É isso que nós temos que fazer, glorificar a Deus e não a nós mesmos. Nós não precisamos nem devemos cobrar nada, esperar que as pessoas sejam gratas quando a gente também ensina, fala, prega ou ajuda uma pessoa. Não, Jesus não exigia nada, apenas que glorificasse a Deus. Terceiro, algo que nós precisamos aprender agora é com o samaritano. Precisamos aprender a ser gratos. Aqueles 10 foram curados, mas somente um teve a gratidão de ir lá e se humilhar perante Jesus. E por causa dessa gratidão mesmo, ele foi salvo. Conheceu a verdade e se humilhou perante Jesus. E Jesus disse, vai que a tua fé te salvou. Os outros 9 não foram gratos nem receberam essa bênção. A maior de todas as bênçãos. 4. Precisamos desejar o mais importante. Não apenas a cura, mas o Senhor da cura. Não apenas a cura para a vida, mas a vida eterna. Nós não precisamos ficar somente buscando a cura para aproveitar essa vida, mas esperar a vida eterna. Até porque se você estiver doente e partir desta, você estará para sempre com o Senhor, porque você tem a vida eterna. Talvez alguns estão doentes, talvez alguns estão neste momento padecendo por esta enfermidade, a Covid-19. Ainda não há vacina, ainda não há uma medicação que é 100% segura. Graças a Deus, né? Milhares estão sendo curados, mais estão sendo curados do que morrendo, mas muitos estão padecendo. Mas o mais importante é que tenhamos a verdadeira fé na vida eterna. E por último, algo também que é importante, não ser extremamente religiosos. Talvez o maior problema daqueles 9 que não voltaram para Jesus é porque eles eram tão religiosos, muito mais religiosos que o samaritano, que eles se preocuparam tanto em apresentar aos sacerdotes que eles não voltaram. Sim, eles poderiam ter ido se humilhar diante de Jesus e depois se apresentar ao sacerdote, não é? Jesus disse que eles deveriam se apresentar, mas eles poderiam ter se humilhado perante Jesus como o samaritano, ouvir aquelas maravilhosas palavras e Jesus diria, vão em paz e a fé de vocês os salvou, e então depois eles poderiam cumprir o ritual. Ou poderia ter ido cumprido o ritual e voltasse depois, mas nada no texto vai mostrar que eles voltaram. Então nós precisamos aprender a ser devotos de Jesus, muito mais que ser religiosos, nos humilhar perante a vida que é Jesus. Vamos lá. Pai de amor, eu quero te louvar, agradecer e exaltar ao Senhor nesta manhã, por este momento maravilhoso, por este texto, por essa história que tem um ensino tão poderoso para os nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, ter a certeza de que a nossa vida está no Senhor e de que existe algo muito mais importante do que qualquer cura, do que qualquer bênção material, que é a vida eterna. E essa o Senhor nos dá gratuitamente pela fé no Filho amado do Senhor, teu Filho amado que na cruz morreu para nos dar a vida. Por isso, nos ajude, todos nós, que nos humilhemos diante de Ti e reconhecemos Jesus como Senhor, não apenas como o curador, o milagreiro, mas o Senhor e Salvador das nossas vidas. Para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, é o que nós pedimos por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem também, que se humilhem, aqueles que ainda não se humilharam diante de Jesus, que se humilhem e o reconheçam como o único Salvador de suas vidas. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.